E aí, família de Volta à Vida, tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida. É um prazer estar falando com você no dia de hoje, principalmente depois das coisas que eu enfrentei. Alguns dias difíceis, complicados, com medo, insegurança, mas Deus, como sempre, Ele foi fiel. Para quem não sabe do que eu passei, eu estou terminando a minha recuperação do Covid. E Deus, Ele restaurou a minha saúde, mas foram momentos de muitas angústias e dificuldades. Foram 15 dias de muitas dores e eu posso compartilhar da fidelidade de Deus com vocês hoje. Eu escolhi um texto, que é o texto de Lamentações, capítulo 3, verso de número 21 e 22, que diz assim: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Muitas coisas difíceis passaram pela minha cabeça, pela cabeça da minha esposa durante esses dias, mas nós temos uma história no Senhor e grandes foram as coisas e os feitos que Deus já operou na minha vida. Lutar pela minha vida não é novidade, haja vista que eu já tive que me empenhar muito para que eu pudesse viver, para que eu pudesse ter um renovo, um momento de restauração, um momento de um reviver. E como esse não foi o primeiro período de dificuldade, em muitos momentos eu lembrei daquilo que Deus fez na minha vida, das obras do Senhor na minha história, de como Deus já havia me livrado da morte em outras oportunidades, tantos livramentos, quantas coisas que Deus fez. E o texto que Jeremias escreve diante de um cenário de destruição, de caos, de cativeiro eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que pode me trazer esperança. E nós entendemos que o esperar com confiança é essa esperança que Jeremias está dizendo, porque ele servia a um Deus que não era novidade. O Deus que Jeremias servia, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Israel, ele era um Deus que tinha feito muitas obras gloriosas, poderosas, impactantes, transformadoras na história daquele povo. O cenário pode ser um cenário de cativeiro, de caos, de destruição, de templo destruído, de templo saqueado, de pessoas levadas cativas. Mas quando Jeremias quer pensar em algo glorioso, ele lembra daquilo que Deus já fez. O momento na minha vida em particular era um momento de muita angústia, porque eu não sabia como poderia terminar essa história. Graças a Deus hoje eu estou aqui podendo testemunhar de uma vitória grandiosa. Então eu não tinha como pensar de que maneira essa história acabaria, mas eu podia pensar nas coisas que Deus já fez na minha vida. Eu já vi Deus operar de maneira extraordinária, gloriosa, poderosa, livramentos incontáveis, incalculáveis. Eu não consigo descrever para você quantas coisas Deus já fez na minha vida, mas eu posso te afirmar: Deus é fiel. E o Deus que foi fiel ontem, Ele continua sendo fiel hoje. O Deus que operou ontem, Ele continua a operar hoje. O Deus que manifestou a sua glória ontem, Ele continua a manifestar a sua glória no dia de hoje. E se eu pudesse pensar em algo, eu estava pensando naquilo que Deus já fez na minha vida. Uma pessoa que esteve morta, mas que reviveu para a glória de Deus. Alguém que estava perdido, mas que foi achado. Alguém que não conseguia discernir o que era o amor de Deus e que hoje vive inflamado, com o coração queimando por esse amor. Então eu lembrei de muitas coisas sim que Deus fez na minha vida, e isso foi um ponto de segurança, um ponto de apoio, um ponto que fortaleceu o meu ser. E eu lembro você hoje nesse dia, quantas coisas Deus já fez por nós, de que maneira Deus já operou na sua história.
Quais foram os momentos de dificuldades que você enfrentou, que você pensou que não teria jeito, que não teria uma solução, que não teria um livramento, e o Senhor, de maneira poderosa, Ele fez uma obra na sua vida. Ele quebrou grilhões, Ele destruiu cadeias, Ele já venceu enfermidades, e eu quero dizer para você que o nosso Deus não mudou, Ele continua o mesmo. O mesmo poder, a mesma manifestação de glória de ontem, é a glória que se manifesta hoje sobre a nossa vida. Então, se tem algo que tem que tomar conta do nosso entendimento no momento de dificuldade, são as grandes obras que Deus já fez na nossa vida. Nós temos testemunhos, nós temos histórias, são coisas maravilhosas que nós podemos contar, são coisas maravilhosas que nós podemos testemunhar de como Deus já operou sobre a nossa vida. Então, se você está aí com o seu coração angustiado, com o seu pensamento tribuloso, sem esperança, sem expectativa do futuro, deixa o Espírito Santo trazer a sua memória, traga você mesmo a sua memória, aquilo que te dá esperança. E o que te dá esperança é o Deus que te ama, é o Deus que te serve, é o Deus que já operou em teu favor, que já te levantou no seu momento de queda, que já te perdoou no teu momento de pecado, onde você merecia morte, mas o Senhor agiu com misericórdia e te deu mais uma oportunidade. Jeremias continua o texto dizendo que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Quantas coisas tentam destruir a nossa vida, quantas coisas tentam acabar com a nossa história, e são muitos os levantes e perseguições e lutas que nós passamos para que a nossa história possa chegar ao fim. Mas o profeta Jeremias está dizendo: se existe algo que vai impedir com que o mal não trague a nossa vida, são as misericórdias do Senhor. E o que seria essa misericórdia? É esse sentimento de bondade, de benignidade que só Deus tem. Deus, Ele é capaz de sentir a nossa dor. Deus, Ele é capaz de sentir a nossa miséria. O coração de Deus tem o poder de sentir aquilo que nós sentimos e agir sobre a nossa vida com bondade. E Jeremias deixa claro que as misericórdias de Deus não têm fim. Elas se renovam a cada manhã, elas se renovam a cada dia. Então não devemos ter medo por aquilo que nos assola, porque a bondade de Deus, ela vai se manifestar. Não devemos ter medo daquilo que quer destruir a nossa vida, porque a benignidade de Deus, ela vai se manifestar. Deus, Ele continua sendo grande, Deus, Ele continua sendo poderoso, Deus, Ele continua sentindo a nossa dor. Não pense que Deus está aquém daquilo que você sente, que Deus não está sentindo a sua dor nesse momento. No meu momento de angústia, eu posso dizer por essa palavra que eu amo, que eu vivo, que Deus sentiu o que eu sentia, a vontade de viver, a vontade de voltar à vida, a vontade de subir no púlpito, pregar o Evangelho, compartilhar a palavra de Deus. E esse sentimento de misericórdia, essa capacidade de Deus sentir a nossa dor, não tem fim, se renova a cada dia. O Deus que nós servimos é um Deus bom, é um Deus poderoso, é um Deus transformador, é um Deus que muda histórias, é um Deus que alcança os nossos corações para nos criar novas oportunidades. Quando nós vemos Jeremias esperar em Deus, Jeremias sabe que ele está esperando em um Deus que é bom e que é todo poderoso. Nós vamos ver que mesmo a assolação vindo, Deus é um Deus de restauração. Deus é um Deus de começar de novo, de criar novas oportunidades, de abrir novas portas. E a gente percebe que o sofrimento até chegou na nação de Israel, mas o sofrimento não durou para sempre. Passado o tempo do cativeiro, aquele povo voltou para casa com a oportunidade de reconstruir aquilo que foi destruído. E quando nós olhamos o período de reconstrução, existe uma palavra profética liberada por Joel, o profeta, que vai dizer que independente daquilo que os teus olhos veem,
independente daquilo que as tuas mãos pegam, independente das certezas que tem dentro do coração do homem, porque qual era a certeza no coração do povo de Israel quando voltou para casa e viu a casa destruída, o templo destruído, viu que a glória foi embora e que as coisas agora seriam de maneira mais simples. O profeta se levanta para dizer que a glória da próxima casa, ela seria maior do que a da primeira. Eu profetizo hoje sobre a minha vida e eu profetizo também sobre a sua vida, sobre a sua casa. Talvez os teus olhos hoje estão enfrentando realidades mais simples. Talvez o teu coração hoje está trazendo certezas mais simples. Mas Deus não renova a sua misericórdia. Deus não dá uma nova oportunidade. Deus não permite uma vida começar de novo, para que a glória seja menor do que aquela que já foi vivida um dia. E eu profetizo sobre mim, e eu profetizo sobre você um tempo de glória maior do que aquele que já vivemos. Se Deus nos usou um dia para fazer grandes coisas, mas Deus tem preservado a nossa vida nesse momento, a glória desse novo tempo, a glória dessa próxima casa vai ser maior do que a da primeira. Ei, as coisas podem ser mais simples, mas o poder de Deus será maior. As circunstâncias podem ser mais simples, mas o poder de Deus vai ser maior. E creia nisso que eu te digo hoje, em nome de Jesus. Não apenas eu, não apenas a minha casa, mas você e a sua casa vai viver um tempo maior da parte de Deus, vai viver algo glorioso da parte de Deus. Você vai ver a mão de Deus fazer coisas excelentes e extraordinárias sobre a sua vida. Você vai ver a mão de Deus operar de maneira gloriosa sobre a sua casa. Talvez o seu coração ainda esteja temeroso de que Deus está agindo para você viver algo menor, mas Deus me levantou, me deu fôlego de vida nesse dia, para dizer que os maiores e melhores dias da sua vida estão para chegar para a glória de Deus, que os mais impactantes dias da tua história estão para se manifestar diante dos teus olhos, porque a glória dessa próxima casa será maior do que a da primeira. Hoje eu posso testemunhar que Deus me deu mais uma oportunidade de viver. Graças à sua bondade, graças à sua misericórdia, graças à sua benignidade, que se renovou mais uma vez e me deu mais essa chance. Mas eu tenho uma certeza no meu coração: eu estou vivo para fazer ainda mais do que eu fazia. Eu estou cheio de saúde, meus pulmões estão cheios de ar para fazer coisas ainda mais gloriosas do que aquela que Deus já me usou para fazer. Em nome de Jesus, vem um tempo muito grande de novidade na nossa vida. Tem algo muito grande da parte de Deus para se manifestar sobre a nossa história. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te guarde em tudo e saiba. Se o seu momento é de aflição, é de caos, é de dificuldade, é de dor, traga à tua memória aquilo que te dá esperança. E o que te dá esperança é um Deus Todo-Poderoso que ama a sua vida e que vai te abençoar para a glória do seu nome. Fique com Deus, fique na paz, que Deus te abençoe sempre, em nome de Jesus, e se prepare. Tem coisa muito boa da parte de Deus para a gente viver junto em nome de Jesus. Fica com Deus.